Alô, seja bem-vindo ao canal técnico de estruturas. Nesta aula iremos resolver esta estrutura isostática, calculando as suas reações de apoio, desenhando o seu diagrama de esforço transverso e desenhando também aquilo que é o diagrama de esforço do momento fletor. Para você que acompanha os nossos vídeos dias por dia e que tens gostado desses vídeos, não se esqueça de subscrever-se no canal, clicando no sininho e partilhar esses vídeos para mais pessoas. Eu sei que isto pode parecer engraçado, mas é mais ou menos uma ideia. Eu aqui estou a trazer um conhecimento sólido para vocês e esse conhecimento não pode só ficar para vocês, devem também partilhar para as pessoas para que tenham conhecimento sólidos ligado exatamente às estruturas isostáticas, ao cálculo de direções de apoio e diagramas de estruturas isostáticas. Então, sem mais delongas, vamos começar aquilo que é a nossa idealização e posterior cálculo das direções de apoio. Então, o que eu tenho nessa estrutura? Essa estrutura é mais ou menos nada mais, nada menos, uma estrutura composta por dois apoios, neste caso o apoio A, aqui o apoio B, e uma estrutura composta também por dois tipos de cargas. Tenho esta carga uniformemente distribuída e tenho essas duas cargas que são cargas pontuais. Então, a carga uniformemente distribuída, ela tem 20 kN por metro, ao passo que as cargas pontuais têm 15 kN e 8 kN respectivamente. Aqui temos, portanto, o vão de separação. Esta carga distribuída é contemplada por um vão de 2,5 mais 1,8 metros, que dá 4,3 metros, na qual a partir do apoio A temos 2,5 metros e aparece outra carga pontual. E por último, no final, temos também essa carga pontual. Então, o que significa isto? Para poder calcular as minhas direções de apoio, fazendo uma análise preliminar, o que eu terei? Aqui nesta carga distribuída de 20 kN por metro, como ela está neste vão, né? Temos de 2,5 até 1,8 neste vão todo, então vou encontrar aqui uma carga equivalente. Esta carga equivalente é obtida a partir da multiplicação desta base vezes esta altura ou largura, pode ser assim. Então, esta carga equivalente é obtida a partir da área desta figura que está, neste caso, com carga distribuída. Então, o que eu terei praticamente? Terei aqui uma carga equivalente, essas duas cargas vão permanecer, e aqui terei os apoios. Como sei, terei reações nestes apoios. Como sei, este é o apoio fixo, vai ter, portanto, duas reações de apoio, uma reação vertical e uma reação horizontal. E neste apoio B, sendo o apoio móvel, terá apenas uma única reação de apoio. Então, ou seja, teria uma situação desta natureza, em que tenho aqui a reação, ou seja, a carga equivalente desta estrutura, que é obtida a partir da multiplicação de 20 vezes 4,3, que é esse vão todo. E aqui neste apoio A tenho as duas reações, neste caso a reação vertical A e a reação horizontal A. E aqui no apoio B tenho também a reação vertical B. Então, feito isto, o que vai acontecer? Eu agora tenho que fazer somatório de forças horizontais, somatório dos momentos em qualquer dos pontos e, por último, somatório de forças verticais. Ou também poderia terminar com momentos, somatório de momentos, não há nenhum problema. Então, começando com somatório de forças horizontais, terei uma situação desta natureza. Somatório de forças horizontais é igual a zero. E vou adotar este sentido de esquerda para a direita como positivo. O que significa exatamente isto? Isto significa que todas as forças que estiverem a favor deste sentido serão forças positivas e aquelas que estiverem contrariando esse sentido serão forças negativas. Ou seja, eu vou analisar na minha estrutura quais são as forças horizontais que eu tenho. Tenho esta força, reação horizontal A, e não tenho mais nenhuma outra força aqui horizontal. Por isso, eu apenas coloquei RH igual a zero. Então, feito isto, vou avançar para o cálculo
dos momentos em qualquer um dos pontos. Neste caso, vou adotar o ponto B. Então, fazendo análise do somatório dos momentos no ponto B igual a zero, em que adotamos o sentido horário como positivo, o que eu vou fazer? Eu apenas vou analisar da seguinte forma. Parando neste ponto B, estou a fazer movimentos horários para todas as cargas. Neste caso, irei fazer análise neste movimento horário para esta carga e para esta carga. Esta carga R1 é a carga equivalente que será usada para o cálculo desta carga distribuída, não é? Desta carga distribuída. Então, continuando, o que eu vou ter? Vou ter o menos 15 vezes 1.8, ou seja, como estou a fazer cálculo do momento, estou parado neste ponto, estou a analisar no sentido horário, automaticamente esta carga contraria o meu sentido. Eu estou a fazer isto. Né? Sentido horário. E essa carga contraria o meu sentido. Por isso logo aqui aparece menos 15 vezes 1.8. 1.8 que é esse braço. Ou seja, como sabemos que momento é igual a força vezes o seu respectivo braço. Então, menos 15 vezes 1.8, menos 20 vezes 4.3. O que é 20? 20 vezes 4.3 é essa carga equivalente. Nós dissemos que a carga equivalente é a carga que ia atuar, ia ser a carga considerada para o cálculo dessa carga distribuída. Então, há um conceito também importante que temos que saber. Em que ponto essa carga vai se concentrar? Como estou perante uma figura retangular, essa carga irá se concentrar ao meio vão, ou seja, esta carga irá se concentrar num ponto em que eu vou ter que adicionar duas cotas dividido por 2. Teria neste caso este vão que chamaria de braço. Então, teria o quê? Esta carga equivalente vezes o seu braço, que dá 2.15. O 2.15 obtém-se a partir do 4.3, a partir do 4.3 dividido por 2, né? Me dá 2.15. Por isso que eu coloquei aqui 2.15, que é o braço que parte daqui até aqui. Então, depois vou fazer também análise em relação a esta força, que é a reação vertical A. Então, a reação vertical A vezes o seu braço, que é 4.3, daqui até aqui. Por que é positivo aqui? Diferentemente desta carga, eu quando estou a fazer análise de momentos a partir deste ponto, fazendo análise de sentido horário como positivo, esta carga vai coincidir com o meu momento. Eu estou a fazer isto. Todas as cargas que estiverem assim são positivas. Coincide com o meu momento. Automaticamente, por isso aqui logo aparece mais 4.3 vezes RVA. RVA que é a reação vertical A e 4.3 que é o braço de ponto B até A. Por que não coloquei aqui a reação horizontal? A reação horizontal, para além de ser zero, ela não vai entrar aqui porque o seu braço vai ser nulo. Em relação a este ponto, sabemos que o braço sempre deve ser perpendicular à força. Isto provém de física, né? O braço deve ser sempre perpendicular à força. Ou seja, nós chamamos aqui de 1.8, este que é o braço, porque é perpendicular a esta força. Chamamos aqui 2.15, este braço, porque é perpendicular à força. Então, em relação a esta força, também tenho um braço. Mas aí, em relação a esta força, porque está a atuar aqui no ponto A da minha estrutura, automaticamente não tem nenhum braço. O braço é nulo, por isso também não precisei colocar. Então, neste caso, em relação a esta carga pontual de 8, estou a analisar sentido horário. Fazendo sentido horário, automaticamente esta carga coincide com o meu sentido. Então, coloco aí mais 8 vezes 1.5, que é o seu braço. Então, feito isto, eu vou fazer esse cálculo, neste caso vamos lá, do 8 vezes 1.5, 8 vezes 1.5 igual menos 20 vezes 4.3
vezes 2.15, vezes 2.15, menos o 15 vezes 1.8. Isto me dá menos 199.9, exatamente este valor que está aqui. Então, negativo, porque estava neste membro da equação, então automaticamente passou para outro membro e alteramos aqui o sinal. Então, isto dividido por 4.3, que é este fator que está em produto com a reação vertical A. Dividido por 4.3. Terei então menos 46.488. Então, acabei arredondando para 46.49 kN. Então, feito isto, já tenho o somatório de forças horizontais, somatório dos momentos. O que me falta? Me falta agora calcular o somatório das forças verticais. Então, ou seja, teria uma situação em que ia adotar um sentido como positivo, né? Todas as forças que estiverem de baixo para cima serão positivas. Se existir forças que contrariarem o meu sentido que eu adotei como positivo, automaticamente essas forças serão designadas de negativas. Então, vou fazendo análise força por força. Estou apenas a somar as forças verticais. Quais são as forças verticais que eu tenho? Tenho essa reação, a reação vertical A, tenho a reação vertical B, tenho a R1, que é a carga equivalente desta carga distribuída, e tenho esta minha carga pontual de 15 kN. E não só, também tenho esta de 8 kN, uma carga pontual e, portanto, vertical. Então, vou fazendo esta equação, a reação vertical A mais a reação vertical B, ambas positivas, porque estão a favor ao meu sentido que eu adotei como positivo, menos começamos com 15, pode ser menos o 15, menos 8, menos este produto. Este produto é um produto que, portanto, é 20 vezes 4.3. 20 vezes 4.3, 86. Aqui logo coloquei o 86. Então, feito isto, já tenho esta equação. Vou apenas adicionar o menos 15, menos 15, menos 8, menos 86. Né? Teria um número igual a este, que é 46.69, desculpa, o 109. E este 46.49 é o valor da reação vertical A. Então, feita essa operação, tenho 62.51 kN. Então, já tenho calculado a reação vertical B, tenho também calculado a reação vertical A, assim como o somatório das forças horizontal, onde obtive a reação horizontal A. Já posso avançar para aquilo que é o cálculo da linha B, que é o diagrama de esforço transverso, e serão feitas de uma forma conjunta as duas linhas. Então, vou usar aqui o método de secções, em que tenho uma figura com carga pontual aqui e uma carga distribuída. A carga pontual sempre faz uma secção antes e uma secção depois. Então, aqui também vou fazer o mesmo, uma secção antes, uma secção depois e a outra secção antes desta carga pontual. Então, terei uma variação aqui, uma variação aqui, uma variação aqui. Então, este cálculo de esforços transversos e diagrama consiste em análise dos esforços internos das secções. Ou seja, teria uma situação em que teria três secções, uma, duas, três secções. Então, vou fazendo análise para cada secção. Fazendo análise na primeira secção, na segunda secção e na terceira secção. Então, para a primeira secção, o que eu vou ter? Eu vou ter apenas esta parte estrutural e esta parte não existirá. Eu vou fazer apenas análise, vou usar o sentido esquerda para direita. Também poderia fazer análise usando direita para esquerda, começando daqui, depois para aqui e finalizando aqui. Então, usando esse sentido da esquerda para a direita, o que vou ter nesta minha primeira secção? Na primeira secção, eu vou ter uma estrutura igual a essa, né? Em que este é o meu corte. Por que coloquei aqui X?
O x, eu fiz um corte no intervalo, num vão de 2,5 metros, ou seja, 0 até 2,5 metros. Mas, esta secção, nós não sabemos exatamente qual é o ponto em que foi feita. Só sabemos que esse x varia de 0 até 2,5. Por isso que eu coloquei aqui um x, porque eu não sei exatamente em que local essa secção foi feita. Então, eu vou achar expressões e a posterior vou substituindo apenas os valores que aqui estão patentes. Valores de x. Então, feito isto, o que eu vou ter? Esta conjunção provém da análise de um corte de secções, né? Ou, se pudesse escolher de sentido direita para a esquerda, teria o contrário, essa força ia estar desse sentido, a esforço transversal ia para cima, e também este senhor teria outro sentido. Mas, como estou a analisar apenas da esquerda para a direita, vou analisar essa minha estrutura dessa natureza. Então, coloquei logo aqui o valor 46,49, por quê? Porque é o valor de cálculo da reação vertical A. Então, feito isto, qual é a análise que vou fazer? Vou calcular somatório de forças horizontais, como forma a obter esse esforço normal, e vou fazer somatório dos momentos, com o intuito de obter o valor deste momento, e vou fazer o cálculo de esforços, ou seja, de forças verticais, com o objetivo de encontrar esse esforço transverso. Então, começando com o cálculo de forças horizontais, teríamos uma situação idêntica a esta, em que a somatório de forças horizontais é igual a zero e tenho apenas o N1 igual a zero, que é essa força normal que está a atuar aqui. É um esforço normal. Mas poderia também adicionar essa força horizontal que atua aqui. Infelizmente essa força também é igual a zero, por isso não havia necessidade de considerá-la aqui. Seguidamente, ao cálculo dos momentos, teria uma situação em que ia adotar o sentido horário como positivo e ia calcular o momento a partir de uma expressão desta natureza. Ou seja, eu estou a calcular o momento em relação a este ponto. Então, parando neste ponto, o que tens que fazer análise? Vais fazer análise de cálculo em função a esta carga e em função a esta carga. Não é? Porque são apenas duas cargas. Se existissem mais cargas, aí tu podias calcular em função de várias cargas. Mas eu vou analisar em função desta carga e esta. O que eu tenho? Para esta carga, tenho 46,49 vezes x. Ou seja, parando neste ponto, estou a fazer o meu sentido horário como positivo. Esta carga coincide automaticamente com o meu sentido. Ela passa a ser positiva. Então, é multiplicado a força vezes o braço, porque estou no cálculo de momento. Como sabemos, momento igual a força vezes o seu braço. Então, teremos aqui 46,49x e em função a esta carga distribuída de 20 kN, eu vejo que, se eu calcular o momento a partir deste ponto, há uma coincidência, ou seja, esta carga contraria o meu sentido que eu adotei como positivo. Por isso, logo de antemão, coloco menos aqui. Então, depois vou já obter a minha carga equivalente aqui. Essa carga equivalente é obtida a partir do cálculo da área desta figura. E essa figura, aproximadamente, a sua área é 20 vezes x, né? Que é a área do retângulo. Então, como a carga vai se concentrar aqui, o 20 vezes x, iremos ter um braço de x sobre 2. Né? X sobre 2, porque essa carga equivalente concentra-se ao meio vão. Então, teria menos 20 vezes x, que é a carga concentrada, vezes o seu braço, que é x sobre 2, menos M1. Menos esse momento, porque esse momento contraria o meu sentido também. Eu adotei esse sentido horário como positivo. E este momento está no sentido anti-horário. Automaticamente coloca-se aqui menos M igual a zero. Então, feito isto, terei uma expressão desta natureza. O M1 é igual a menos 10 x quadrado mais 46,49x, né, que provém do cálculo dessa expressão. Então, quais seriam os seus valores? Eu podia fazer já a análise aqui. Então, vou substituir quando 0 é 2, quando x for 0 e quando x for 2,5. Né? Então, quando x for 0, logicamente que terei m igual a 0.
porque no lugar de x vou colocar apenas 0. Mas quando x for 2.5, teria uma outra coisa. Ou seja, vou ativar a ferramenta de equação e vou ter o que? 46,49 vezes 2.5, isso é igual, menos o 10 vezes, eu vou abrir parênteses, não há necessidade de abrir esse parênteses, deixa eu abrir esse curvo. Teria aqui o 2.5, vou fechar o parênteses, desculpa, deixa eu começar de novo, vou abrir o parênteses, 2.5 elevado a 2, então isto me dá elevado a 2, essa não é a necessidade, ok, 53.725. Então, o que eu tenho? Ia ter uma tabela, uma mini tabela desta natureza. A tabela em que quando x é igual a 0, o momento também é igual a 0. Mas quando x é igual a 2.5, como vimos lá, quando x for igual a 2.5, isso me dá 53.73. Né? Então, feito isto, irei avançar para o cálculo do esforço transverso. Né? O calculando o esforço transverso também a ideia é a mesma, terei a mesma expressão, né? Mas apenas irei calcular o somatório de forças verticais. Então, adotei o sentido horário, aliás, o sentido de baixo para cima como positivo, significando que todas as forças que estiverem nesse sentido são positivas. Onde vou ter o menos T1, que é este T1, menos T1. Menos porquê? Porque ele contraria o meu sentido, mais 46.49 menos 20x. Então aqui, como já não vou multiplicá-lo pelo seu braço, apenas é a carga equivalente, que é obtida a partir do 20 vezes x, que é a área desta figura. Então, feito isto, também vou fazer o mesmo. Vou colocar o 0 no lugar de x. Aqui colocando 0, logicamente vamos ficar com 46.49, porque terei 20 vezes 0. E colocando 2.5, o que vou ter? Vamos ver. Colocando 2.5, terei 46.49 menos 20 vezes 2.5. Isto é igual a menos 3.51. Ou seja, terei uma tabela similar a esta. Quando x for igual a 0, ficarei com 46.49. E quando x for igual a 2.5, ficarei com menos 3.51. Então, feito este cálculo é correspondente à secção 1. Fizemos uma primeira secção. Agora vamos fazer a segunda, vamos analisar a segunda secção e por último analisaremos a terceira secção. Então, já na segunda secção, o que vou ter? Na segunda secção é a secção que vai partir de 0 até 1.8. Parte daqui de 0 até 1.8, né? Então, o que tenho aí? Tenho aqui essa carga distribuída de 20 kN por metro. Tenho agora a carga pontual, né, porque a secção é feita aqui, de 15 kN. E continuo também tendo este valor da reação vertical A. Então, aqui nesta secção, a ideia é a mesma. Analisar somatório de forças horizontais, analisar somatório dos momentos e analisar somatório das forças verticais. Então, sem mais delongas, indo aquilo que são somatório de forças horizontais, terei N2 igual a 0, porque a única força que aparece, esta também da reação horizontal é igual a 0, é nula, automaticamente terei N2 igual a 0. Né? Então, continuando com o cálculo de momento, o que teria?
somatório dos momentos neste ponto, atenção, neste ponto da secção, igual a zero. Então, eu adotei o sentido horário como positivo. Então, se adotei o sentido horário como positivo, o que teria? Teria menos m, pode aparecer agora, menos m, porque esse m contraria o meu sentido, mais 46,49, que é este. Estou parar neste ponto, estou fazendo esta análise em relação a esta carga. Então, o meu braço será 2,5 mais x, esse todo será o braço, né? Agora, como isto também irei fazer essa análise para todas as forças, mas como esta carga, eu prefiro trabalhar com ela da seguinte forma: repartir ela em uma parte, esta carga distribuída, repartir uma parte, onde ficou 20 este lado, também este lado continuou 20, mas logicamente que este 20 estará nesse vão e este 20 estará nesse vão, né? Então, o que eu terei aqui? Terei primeiro a carga equilibrada, a carga equivalente, que vai prover de 20 vezes 2,5, que vai me dar 50, vezes o braço que é x mais a metade deste valor. A metade deste valor é 1,25. Quer dizer, analisei apenas este troço, depois também farei análise nesse troço. Então, nesse troço terei essa expressão, e no outro lado do troço, estou a analisar o momento neste ponto, o que eu vou ter? Vou ter o mesmo 20 vezes x, agora, vezes x sobre 2, que é já o seu braço. Ou seja, aqui vou ter uma carga equivalente de 20 vezes x, e seu braço é x sobre 2. Isto depois menos 15x, porque estou fazendo momento dessa natureza, automaticamente esse também vai contrair ao meu sentido, terá o sinal negativo, menos 15 vezes o braço que é x. Então, terei uma expressão desta natureza, onde vou fazer a mesma análise para x igual a 0 e para x igual a 1,8. Ou seja, quando x é igual a 0, o que vou ter? Vou ter 53,73 menos 18. Ou seja, quando x for igual a 0, logicamente vou ficar com essa parte, né? Então, vou substituir agora quando x for igual a 1,8. 18,51 vezes 1,8 menos 10 vezes, abrir parênteses, 1,8, parênteses fechados, elevado a 2. Isto me dá menos 11,98, né? Ou seja, teria algo similar, uma tabela similar a esta, né? Então, tenho aqui, quando x for igual a 0, colocando 0 aqui, colocando 0 aqui, terei 53,73. E quando x for igual a 1,8, terei o menos 11,99. Então, feito isto, já tenho o cálculo dos momentos da segunda secção, e falta-me agora calcular os esforços transversos. Então, indo para os esforços transversos, teria uma expressão desta natureza, onde teremos menos t. Menos t por quê? Porque eu adotei o sentido de baixo para cima como positivo, e o t está contrariando o meu sentido. Então, terei menos t, mais 46,49, menos 50, 50 desta carga que eu disse. Eu apenas cortei aqui, usei 20 deste lado, usei também 20 deste lado, né? Apenas variou o vão. O 50 é a carga equivalente do 20 vezes 2,5. E terei aqui também uma carga equivalente de 20x. Ou seja, menos 50, menos 15, que é esta carga, menos o 20x, que é outra carga. Então, feito isto, terei a expressão t igual a menos 20x menos 18,51. Analisando também, colocando x igual a 0, terei aqui o menos 18,51. E colocando x igual a 1,8, terei aquilo que é o t igual a menos 54,51. Então, feito isto, já calculamos
desses esforços na segunda secção, vamos avançar para a última, ou seja, a terceira e última secção. Então, na terceira e última secção, a ideia é a mesma. Analisamos a estrutura já nessa secção. Automaticamente, teria aqui o valor dessa reação, terei essa carga distribuída, até aqui, terei essa carga pontual e também terei aqui a reação vertical. Agora entra, porque a secção está aqui neste ponto. Então, ou seja, terei uma situação desta natureza, em que aqui coloco logo os valores da reação vertical A, o valor da reação vertical B, este que nós calculamos aqui, que é 62,51, e o restante permanece. Então, feito isto, a ideia é a mesma. Vou primeiro calcular aquilo que é somatório das forças horizontais, como forma a obter o meu esforço normal, e a posterior calcularei o somatório dos momentos e por último calcularei o somatório de esforço transverso. Então, no que tange ao somatório de forças horizontais, terei uma expressão em que N3 é igual a zero e para o cálculo de momento terei momento em 3 igual a zero, ou seja, neste ponto, irei fazer essa análise, porque eu adotei o sentido horário como positivo, fazer essa análise para esta carga, fazer a análise para esta carga e fazer a análise para esta carga. Né? Ou seja, para começar, terei 62,51, que é esta carga aqui. Neste ponto, adotando o sentido horário, automaticamente essa carga coincide com o meu sentido, por isso logo apareceu positiva, vezes x, que é esse o braço, menos 15, que é este, vezes o braço, que é 1.8 vezes 1.8 vezes, portanto, 1.8, 15 vezes x mais 1.8, depois menos o 36 vezes x mais 0.9, que é metade deste aqui, e por último menos 50 vezes x mais 3.05, que é x mais, portanto, essa distância mais a metade deste aqui, né? Ou simplesmente poderíamos trabalhar só com todo 20, ficaria todo 20 vezes essa particularidade, poderia funcionar também. Mas como naquela altura aqui, nessa segunda secção, nós havíamos cortado esta carga, metade, por isso também achei ideal continuar assim, trabalhar 20 este lado e 20 este lado. Então, este 36 refere-se ao 20 vezes 1.8, e o seu braço é este x, mais a metade de 1.8, que é 0.9. Então, é x mais 0.9. Enquanto do outro lado, o 50 refere-se a 20 vezes 2.5, e adicionado a 2.5, 20, e o seu braço seria x mais 1.8 mais 1.25. Então, adicionado 1.25 mais 1.8 dá praticamente 3.05. Então, feito este cálculo, terei aqui a forma do momento igual a 8x menos 11.99 e sabemos que este x varia de 0 a 1.5. Então, teria que calcular quando x for igual a 0, terei uma expressão de 11.99 e quando x for 1.5, teria 8 vezes 1.5 igual menos 11.99. Então teria aí 0.01 ou simplesmente 0. Neste caso, significa que o momento vai fechar, estamos próximo à realidade. Por quê? Porque é importante que o momento termine sempre em 0, quando estivermos a calcular. Este aqui, no ponto 0 igual a menos 11.19 e no ponto 1.5 o momento igual devia ser 0.0000, mas 0.01 também é 0. E vamos agora à análise daquilo que são os esforços transversos, onde teremos uma expressão do menos t mais 46.49, que é este aqui, mais esta reação, menos 36, que é esta reação da carga equivalente que provém do 20 vezes 1.8, menos 15, que é este aqui, e menos 50, que provém do 20 vezes 2.5. Feito isto, teríamos o t igual a 8,
aqui praticamente o esforço transverso não irá variar, visto que o T é constante, ou seja, teria uma tabela que indicaria o seguinte: quando x for 0, o meu esforço transverso é igual a 8, e quando x for 1.5, o meu esforço transverso continua 8. Então, já portanto fizemos a análise das três secções. Na primeira secção obtemos estes valores, na segunda secção também obtemos, aliás, na primeira secção obtemos os valores dos momentos fletores e assim os valores do esforço transverso. E na segunda secção também obtemos valores dos momentos fletores e também obtemos momentos transversos, de esforço transverso. E consecutivamente também na terceira secção. Então, feito isto, já podemos avançar para aquilo que é o desenho do diagrama. E eu trouxe aqui já desenhado o que acontece com o esforço transverso. Quando estou no esforço transverso, que é este aqui, quando x for 0, o esforço transverso é 46.9 e varia até menos 3.51. Então, no esforço transverso tenho, quando x for 0, tenho aqui 46.5 e quando x for 2.5, ele varia para menos 3.51, que é este ponto abaixo de 0. Depois tem uma variação, o esforço transverso, quando olharmos para a segunda secção, ele quando é 0 já sobe para menos 18.51, que automaticamente conseguimos ver aqui, a partir daqui vai para 18.51, né? E depois vai para 54.51, que é portanto esse valor de 54 pontos. Então, após 54.51, já no último troço, quando x for 0, ele me dá 8, que é esse 8. E quando x for, portanto, quando for neste ponto 1.5, também permanece 8, que é constante. Então temos já uma expressão, ou seja, um gráfico desta natureza, em que o diagrama começa de 0, vai para 46, vem para 3.5, 51, baixa para 18.50 alguma coisa, depois automaticamente vai para 54, sobe e faz isto. Então já para o momento a situação é quase idêntica também. Quando x for 0, em momento, ele momento é igual a 0, mas quando x for igual a 2.5, ele passa para 53.73. Então ele passa para 53.73 neste ponto, né? Estamos a falar neste ponto. Momentos positivos sempre coloca-se abaixo, momentos negativos acima, diferentemente do esforço transverso, em que os esforços transversos positivos ficam acima. Então, eu porque achei este ponto e achei este ponto? Esses pontos são meramente importantes. Aqui onde esforço transverso é igual a 0, aqui onde esforço transverso é igual a 0, automaticamente tem um momento máximo. Então, esse gráfico, eu fiz esse gráfico no F2, mas ele deveria fazer uma mini curvatura aqui, porque aqui eu teria um momento máximo, que é 54.03. Ou seja, pegar esta equação dessa reta, igualar a 0, como sabemos, para termos aqui ordenada na origem, ordenada do x, temos que pegar essa equação e igualar a 0. Né? 0 da função, é praticamente o 0 da função. Então, igualando esse ponto igual a 0, eu encontro o x igual a 2.32. Essa equação nada mais, nada menos, é a equação da primeira reta. Esta equação, a equação da primeira reta do esforço transverso. Né? Então, sendo assim sendo, igualei essa equação igual a 0, igualei essa equação a 0, e eu coloquei lá evidência e depois achei x igual a 2.23. Ou seja, a 2.23 de 2.5, a minha função toca nesse eixo das abscissas. Né? Então, igual a 0 aqui neste ponto. Onde este ponto é 0, automaticamente eu tenho que ter aqui um momento máximo. Isso, ao desenhar gráfico, é importante fazer essa análise. Então, tu vais ter um momento máximo, depois vai descer um pouco para o 53.7. Daí, vais para 12, como expressa aqui, que é menos 11.19. Aproximou para menos 11.20, que é 11.12. A 12. Ok.
Desculpa, é menos 11,99. Desculpa, estava a fazer confusão. Momento, menos 11,99. Então, que aproximou-se para 12. 12. E depois ele tende para 0. Aqui também é menos 11,99. É exatamente este. Eu coloquei 19, mas fiz confusão aqui. É menos 11,99. Então, aqui já estamos na final da nossa aula. Quero agradecer apenas aqueles que conseguiram chegar até aqui. Se tu que gosta desses vídeos, podes partilhar para mais pessoas. Não esqueça de subscrever-se no canal. Estaremos prontos para mais vídeos. Assim que subscrever-se no canal, terás a facilidade de ver novos vídeos. Cada vez que nós lançamos vídeos, tu serás primeiro a ser notificado dos vídeos importantes do nosso canal. Gratos por isso. Até a próxima aula.